Parte 4. Chegou o dia 14 de janeiro, festa de Hilário e Félix. Todos estavam acordados e em atividade desde cedo. Os cavaleiros vestiam armadura, o fazendeiro vestiu sua cota de malha feita em casa e os outros sorriram abertamente enquanto não viram a cara amarrada do rei. O fazendeiro também apanhou Mordicalda, que entrou na bainha com enorme facilidade e ali permaneceu. O pároco olhou firme para a espada e fez que sim consigo mesmo. O ferreiro deu uma risada. Deu meio-dia, as pessoas estavam ansiosas demais para comer bem. A tarde passou devagar, entretanto, Mordicalda não mostrava sinais de querer saltar da bainha. Nenhuma das sentinelas na colina, nenhum dos meninos que subiram no alto das árvores conseguiam ver nada por ar ou por terra que pudesse anunciar o retorno do dragão. O ferreiro andava de um lado para o outro, assoviando, mas só depois que anoiteceu e as estrelas surgiram, os outros aldeões começaram a suspeitar que o dragão não tinha intenção de retornar. Mesmo assim, eles recordaram seus numerosos votos solenes e espantosos e continuaram a ter esperanças. Porém, quando bateu a meia-noite e o dia terminou, a decepção foi profunda. O ferreiro estava satisfeito. Eu não disse? Comentou ele, mas os outros ainda não estavam convencidos. Afinal de contas, ele estava muito ferido, disseram alguns. Nós não lhe demos tempo suficiente, disseram outros. Daqui até as montanhas é muito longe e ele teria muito a carregar. Talvez tenha sido forçado a procurar ajuda. Passou-se mais um dia e o seguinte. Então todos perderam as esperanças. O rei estava rubro de raiva. Os víveres e as bebidas tinham acabado e os cavaleiros resmungavam para que todos ouvissem. Queriam voltar para os divertimentos da corte, mas o rei queria o dinheiro. Despediu-se de seus leais súditos, mas foi breve e incisivo. Também cancelou metade das talhas a serem pagas pelo tesouro. Foi bastante frio com o mestre Gil e o dispensou com um aceno de cabeça. Você receberá notícias nossas mais tarde, disse e partiu com seus cavalos e clarins. Os mais esperançosos e ingênuos acharam que logo chegaria uma mensagem da corte para convocar mestre Egídios à presença do rei, no mínimo para ser nomeado cavaleiro. Dentro de uma semana, chegou a mensagem, mas de outra natureza. Era curta e direta. O rei estava com pressa. Nós, Augustos Bonifácios, comunicamos que, para a segurança do nosso reino e manutenção da nossa honra, determinamos que o lagarto ou dragão que se intitula Crisófilax, o Rico, seja procurado e condignamente punido por suas contravenções. Todos os cavaleiros de nossa casa real estão por meio desta convocados a armar-se e aprontar-se para partir nessa expedição assim que mestre Egídios, AJ Agrícola, chegar a esta corte. As pessoas disseram que se tratava de uma alta honra praticamente equivalente a ser armado cavaleiro. O moleiro ficou com inveja. O amigo Egídios está subindo na vida, disse ele. Espero que ainda nos conheça quando voltar. Pode ser que nunca volte, disse o ferreiro. Já chega, seu cara de cavalo, disse o fazendeiro muitíssimo aborrecido. A honra que se dane. Se eu voltar, até mesmo a companhia do moleiro será bem-vinda. Espero que esteja levando um pedaço de corda resistente, comentou o pároco. Pra quê? Disse Gil. Pra me enforcar? Não! Anime-se, mestre Egídios, disse o pároco. Parece-me que você pode confiar na sorte, mas leve também uma corda longa, pois poderá precisar dela, a menos que minha intuição me engane. E agora adeus, e volte em segurança. Dragões dos infernos, disse Gil. E então, enfiando o grande rolo de corda numa bolsa junto à sela, montou e partiu. Não levou o cachorro, que tinha se mantido bem longe dos olhos do dono a manhã inteira, mas depois que ele se foi, Garme voltou sorrateiro para casa e ali permaneceu. Quando o mestre Gil chegou à corte, estava cansado e empoeirado, mas os cavaleiros, em cotas de malha polidas e com elmos reluzentes na cabeça, estavam todos a postos junto aos cavalos. A convocação do rei e a inclusão do fazendeiro irritaram-nos, e por isso insistiram em obedecer às ordens ao pé da letra, partindo no instante em que Gil chegou. O pobre fazendeiro mal teve tempo de engolir um pão molhado num gole de vinho antes de se pôr de novo na estrada. A égua ficou ofendida. O dia já iria alto demais para iniciar uma caçada ao dragão, pensou Gil, mas eles não foram longe. Depois de partir, os cavaleiros não demonstraram nenhuma pressa. Seguiam tranquilos numa fila dispersa, cavaleiros, escudeiros, servos e pôneis carregados com bagagem, e mestre Gil atrás, a trote na égua exausta. Quando anoiteceu, armaram as tendas, e no dia seguinte prosseguiram viagem bem como no próximo. No terceiro dia, avistaram ao longe as montanhas sombrias e inóspitas. Passaram a cavalgar com mais cuidado, mantendo-se mais próximos um dos outros. No quarto dia, chegaram aos Montes Ermos e às fronteiras das terras misteriosas onde, diziam, habitavam as criaturas lendárias. De repente, um dos que iam à frente deparou com pegadas assustadoras na areia à margem de um córrego. Chamaram o fazendeiro. Que marcas são essas, mestre Egídio? Perguntaram-lhe. Pegadas de dragão, respondeu. Vá na frente, disseram eles. Agora seguiam rumo a oeste, com mestre Gil à frente de todos. A essa altura, a chegada dos cavaleiros já era de conhecimento de todas as criaturas daquela terra, e os dragões estavam com os ouvidos alertas em todas as cavernas do oeste.
Não havia a menor chance de que apanhassem o velho Crisófilax cochilando. Quis a sorte, ou a própria égua cinzenta, que quando afinal penetraram na sombra das montanhas escuras, a égua de Mestre Gil começasse a mancar. Mestre Gil foi obrigado a desmontar e seguir a pé. Logo estavam bem no final, entre os pôneis de carga, mas ninguém notou. Enfim, haviam chegado aos lugares por onde Crisófilax costumava perambular. Os montes mais baixos e as encostas de cada lado da trilha pareciam ter sido chamuscados e pisoteados. Havia pouco capim e os tocos retorcidos de urzes e tojos sobressaíam negros no meio de largas ilhas de terra calcinada e cinzas. A região servia de parque para dragões havia muitos anos. Um escuro paredão de montanha erguia-se mais adiante. Mordicauda saltou da bainha. O dragão estava na caverna. Sem aviso nem formalidade, o dragão se atirou ao ataque. Aos rugidos, debateu-se sobre eles com ímpeto. Todos os cavalos refugaram para um lado ou para o outro, e alguns cavaleiros caíram. Os pôneis com a bagagem e os serviçais deram meia volta e fugiram correndo. De repente, veio uma nuvem de fumaça que sufocou a todos, e bem no meio dela, o dragão colidiu com a vanguarda do cortejo. No entanto, a velha égua cinzenta não saiu do lugar. Talvez estivesse com medo de fraturar as pernas na trilha íngreme e pedregosa, talvez cansada demais para fugir correndo. No fundo, ela sabia que dragões voadores são piores atrás de você do que à sua frente, e que é preciso mais velocidade que a de um cavalo de corrida para que a fuga adiante alguma coisa. Além disso, ela já conhecia Crisófilax e se lembrava de tê-lo perseguido pelos campos afora de sua terra, até ele se prostrar manso, na rua principal do povoado. Fosse como fosse, firmou bem as pernas abertas e bufou. Mestre Gil ficou tão pálido quanto possível, mas permaneceu ao lado da égua, pois não havia outra coisa a fazer. E foi assim que o dragão, precipitando-se contra a fila de cavaleiros, de repente viu à sua frente o velho inimigo, com Mordicauda na mão. Era a última coisa que esperava. Desviou de lado como um morcego gigante e colidiu com a encosta que beirava a estrada. A égua cinzenta aproximou-se, totalmente esquecida de mancar. Mestre Gil, muito animado, tinha montado às pressas. Com licença, disse ele. Você por acaso estava à minha procura? Não, de modo algum, respondeu Crisófilax. Quem teria imaginado vê-lo por aqui? Eu estava só dando uma voltinha. Quer dizer que nos encontramos por sorte, disse Gil, e o prazer é meu, porque estava à sua procura. Além disso, tenho um assunto a tratar com você, diversos assuntos, aliás. O dragão bufou. Mestre Gil levantou o braço para se proteger do bafo quente e, como um lampejo, Mordicauda lançou-se adiante, perigosamente perto do focinho do dragão. Ei! Disse o dragão, parando de bufar. Ele começou a tremer e recuou, e todo o fogo do seu interior resfriou. Espero que não tenha vindo me matar, meu bom senhor, disse choramingando. Não, garantiu o fazendeiro. Eu não disse nada sobre matar ninguém. Posso então lhe perguntar o que está fazendo com todos esses cavaleiros? Disse Crisófilax. Cavaleiros sempre matam dragões, se nós não os matarmos primeiro. Não estou fazendo absolutamente nada com eles. Não são nada para mim, disse Gil. E de qualquer modo, todos estão mortos agora ou fugiram. E aquilo que você disse no último dia de reis? Qual o problema? Perguntou o dragão ansioso. Já se passou quase um mês, explicou Gil, e o pagamento está atrasado. Vim fazer a cobrança. Você deveria pedir desculpas por todo o trabalho que me deu. Lamento muito, disse o dragão. Gostaria que não tivesse se dado ao trabalho de vir até aqui. Dessa vez, vai dar até a última peça do tesouro, sem trapaças, disse Gil. Será que não posso ficar com um anel ou dois? E um pouquinho de ouro, em reconhecimento ao pagamento à vista? Nem com um botão de latão, disse Gil. Assim continuaram por mais um tempo, pechinchando e discutindo como se estivessem no mercado. O final, porém, foi como se poderia esperar, pois não importa o que pudessem dizer a seu respeito, poucas pessoas conseguiam suplantar Mestre Gil numa pechincha. O dragão percorreu todo o caminho de volta até a caverna porque Gil não desgrudou do seu lado, segurando Mordicauda assustadoramente perto. A trilha que subia sinuosa em torno da montanha era estreita, e nela mal havia espaço para os dois. A égua vinha logo atrás e parecia bastante pensativa. Foram 5 milhas, no mínimo, de uma subida difícil. A oeste da montanha, chegaram à boca da caverna. Até ali, Crisófilax não tivera oportunidade de fuga, mas agora, ao chegar ao próprio portão, deu um salto à frente e se preparou para mergulhar na escuridão. Mestre Gil atingiu-o com a folha da espada. Espere aí, disse ele. Antes de você entrar, tenho algo a lhe dizer. Se não voltar rapidinho trazendo algo que vale a pena, entro aí e corto fora sua cauda para começo de conversa. Crisófilax acreditava perfeitamente naquilo, com Mordicauda parecendo tão brilhante, tão afiada e tudo mais. Crisófilax retornou rapidíssimo, com 20 libras de ouro e prata, uma arca com anéis, colares e outras peças bonitas. Pronto, disse ele. Como assim pronto? Perguntou Gil. Nem o dobro seria suficiente, se foi isso que você quis dizer, e garanto que não é metade dos seus bens.
É claro que não, mas não posso trazer para fora tudo de uma vez só. Nem em 2 vezes, posso apostar, disse Gil. Entre novamente e saia bem rápido, ou eu lhe darei uma amostra de morde-cauda. Não, disse o dragão, voltando a entrar e sair num piscar de olhos. Pronto, disse ele, pondo no chão uma enorme carga de ouro e 2 arcas de diamante. Agora tente de novo, disse o fazendeiro, e trate de se esforçar mais. É muita, muita crueldade, disse o dragão ao entrar de novo na caverna. Àquela altura, porém, a égua cinzenta já estava preocupada com a própria sorte. Quem vai carregar todo esse peso para casa é o que me pergunto, pensou ela, lançando um olhar tão triste e prolongado para as caixas e os sacos que o fazendeiro adivinhou o que estava passando pela sua cabeça. Não se preocupe, menina, disse ele. Vamos fazer o velho lagarto se encarregar do carreto. Tenha piedade de nós, disse o dragão, que por acaso ouviu essas palavras quando saía da caverna pela 3ª vez, com a maior carga de todas e um monte de pedras preciosas que brilhavam como fogo vermelho e verde. Tenha piedade, se eu carregar tudo isso, já vai ser quase minha morte. Então restou mais alguma coisa, não é? Disse o fazendeiro. É, respondeu o dragão. Restou o suficiente para eu me manter com dignidade. Se me deixar ficar com o que resta, disse ele, muito matreiro, serei seu amigo para sempre e levarei todo esse tesouro até a casa de vossa senhoria, não a casa do rei, e ainda por cima eu ajudarei a guardá-lo. Bem, foi assim que tudo terminou. O fazendeiro encheu os bolsos com pedras preciosas para a eventualidade de algo dar errado e deu à égua cinzenta uma pequena carga para levar. Todo o resto ele amarrou nas costas de Crisófilax, em caixas e sacos, até o dragão ficar parecendo com um caminhão de mudanças da realeza. Não havia nenhuma chance dele sair voando, pois sua carga era excessiva, e Gil tinha amarrado bem suas asas. Essa corda veio a calhar, pensou Gil, lembrando-se com gratidão do pároco. Quando chegaram a Ram, todos os cachorros latiam desdenhosos, todos menos Garm, que só tinha olhos, ouvidos e nariz para seu dono. Ram, naturalmente, ofereceu uma recepção maravilhosa ao fazendeiro, mas é provável que nada tenha sido tão gratificante quanto descobrir que o moleiro não conseguia encontrar algo para menosprezar e que o ferreiro estava totalmente desconcertado.